falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. Vamos ler o versículo de número 23 a seguir. Não, 31, por favor. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, você já parou para pensar, meditar sobre qual seria o maior desafio de viver o Evangelho? Qual é o maior desafio do cristianismo na nossa realidade atual? Qual seria a maior dificuldade a ser vencida? Quais seriam os maiores problemas a serem enfrentados dentro de uma perspectiva puramente bíblica? Quais são os nossos maiores conflitos e guerras que devemos enfrentar para que a vida cristã seja vivida de maneira que agrade a Deus? Isso são perguntas que nós devemos nos fazer mensalmente, diariamente, para que não percamos o rumo do nosso caminho de fé, para que não vivamos um evangelho cheio de conhecimentos e teorias, mas longe e vazio da prática e da vivência diária do evangelho. O maior desafio do cristianismo é viver o cristianismo. Não é conhecê-lo somente. Conhecer é fundamental. Oséias capítulo 3, o Senhor fala com o seu povo dizendo que eles estavam a perecer porque lhes faltava o conhecimento correto. Só que nos dias de hoje nós temos o acesso à informação, ao conhecimento, às palavras e aos ensinamentos, e nos falta a prática do evangelho. Jesus, quando veio a esta terra e durante 3 anos e meio aproximadamente desenvolveu o seu ministério pregador, missionário, ele por diversos lugares enfatizou em seus discursos, nas suas parábolas, nas suas mensagens e sermões, que a maior vitória do cristianismo não é conhecer o cristianismo, mas é viver os ensinos que ele estava a ensinar e dar. É viver a palavra de Deus, é colocar em prática aquilo que um dia nós aprendemos. Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago enfatiza isso de uma maneira muito clara, quando ele diz que nós não podemos ser somente ouvintes, porque se formos somente ouvintes do evangelho, estamos nos enganando a nós mesmos. Devemos ser cumpridores, praticantes da palavra de Deus. Então, quando nós lemos o capítulo 23, meus amados irmãos,
do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus combater exatamente isso. Jesus não está a ensinar pessoas que não conheciam da lei de Moisés. Jesus não está a falar a um povo que era leigo a respeito do que estava a ser dito. Jesus está falando com discípulos, com ouvintes, com pessoas que estavam familiarizadas com o Evangelho, com a lei, com a palavra, com os mandamentos, e agora estavam recebendo o Evangelho de Deus, a palavra, a mensagem do reino de Deus, para aquele tempo e para nós. Jesus estava combatendo aqui uma classe de religiosos muito conhecida naquele tempo. Aqui ele cita os escribas e fariseus, e ele enfatiza no capítulo 23 os ais aos fariseus. Quem eram os fariseus? O farisaísmo foi uma ramificação do judaísmo que surgiu por volta do 2º para o 1º século antes de Cristo. Eles eram conhecidos por serem os mais rigorosos do seu tempo, por guardarem a lei, mas guardarem os seus próprios rituais, além da lei de Moisés. Eles eram conhecidos por serem os mais rigorosos do seu tempo, que guardavam todos os rituais e liturgias e cobravam isso dos demais. Existiam diversos grupos religiosos nos tempos de Jesus. Os saduceus que não criam na ressurreição e nem nos anjos. Os fariseus já criam. Existiam tantos outros, os herodianos, os nicolaítas, os escribas, tantos outros, mas Jesus chama a atenção deste povo aqui. Este povo simboliza um evangelho que tem um bom discurso, mas não tem a prática. Esse povo simboliza um tipo de evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. O evangelho fariseu, o evangelho da aparência, o evangelho de onde se cobra aquilo que não se vive, o evangelho do exterior, das máscaras, da hipocrisia, da falta de verdade na presença de Deus. Um evangelho legalista, que se preocupa mais com o exterior e que com os outros vão pensar, do que com o evangelho de Cristo Jesus, e praticar e viver o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho fariseu, o evangelho da religiosidade, o evangelho da aparência. Como nós estamos lutando contra isso nesses dias? Como a igreja está sendo assolada por isso? Somos tentados a nos acostumarmos com o culto, com a liturgia do culto, com a maneira da igreja, ao ponto de que, se nós saímos um pouco do ritual, nos escandalizamos. Ao ponto de que, se Deus resolve quebrar a liturgia, nós não aceitamos. Nós estamos vivendo uns dias em que muitos estão sendo assolados, tentados a viverem mais o evangelho fariseu do que o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelho fariseu tem algumas características. Primeira, palavra correta, vida incoerente. É aquela pessoa que sabe que deve perdoar e até aconselha a perdoar, mas ela mesmo não perdoa, ela mesmo não coloca em prática o perdão. Sabe da palavra, fala da palavra, prega a palavra, canta a palavra, sabe o que é certo, mas não vive o que é certo. Evangelho fariseu, evangelho de religiosidade, o evangelho da liturgia, o evangelho do ritual, não o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho fariseu é o evangelho
que foca no bom discurso, mas na prática distante do discurso. Nós devemos entender, meus irmãos, que não basta somente saber o que Jesus ordenou a cada um de nós. É preciso deixar que a ordem de Jesus atravesse as barreiras da nossa mente, as cortinas do nosso coração, e entre na nossa alma, alcance os nossos relacionamentos, entrem nas nossas redes sociais, entrem na nossa vida cotidiana, e façam parte do nosso viver diário. Se nós estamos aqui hoje, e vamos legitimamente participar da mesa do Senhor, nós devemos entender que não podemos viver o evangelho do bom discurso. Nós temos que viver o evangelho da vida vivida. É fácil viver o evangelho? Não, mas é algo que Deus cobra de nós todos os dias. Aquilo que nós devemos saber e viver. O evangelho fariseu é o evangelho da exigência para os outros, mas a indulgência para comigo mesmo. É o evangelho onde eu cobro do outro uma postura de crente, uma conduta de crente, uma palavra de crente, a maneira de viver como um crente, mas eu mesmo não coloco em prática na minha vida o que eu cobro dos outros. Isso é o evangelho fariseu. O evangelho de cobrar dos outros, colocar carga sobre pessoas daquilo que eu não vivo. Se eu lhe chamar para vir orar e eu não estar aqui a orar com você, eu estou cobrando de você algo que eu não estou a fazer. Se você cobrar de alguém algo que você não vive, isso é uma hipocrisia. É o evangelho fariseu, que multiplica exigências, mas não oferece nada para cumprir. Já viu aquela pessoa que gosta de cobrar, mas não vive nada? Uma vez um irmão disse para mim, essa igreja não evangeliza. E eu olhei para ele, irmã Alice, eu falei, durante todo o ano nós tivemos 8 evangelismos. Eu estive nos 8, eu lhe faço uma pergunta, para que o irmão fale isso, onde estava o irmão que não compareceu em nenhum dos 8 evangelismos? Ele ficou me olhando assim, pensando. Eu digo, meu irmão, cuidado, porque nós somos bons para cobrar, mas ruins para viver o evangelho. Irmãos, o evangelho fariseu é o evangelho da exigência. É o evangelho onde eu aponto o dedo com facilidade para os demais. Eu encontro o erro do outro, mas o meu eu não tenho coragem de expor. É o evangelho fariseu. O evangelho fariseu, em terceiro lugar, é o evangelho da espiritualidade para ser vista. Eu só adoro a Deus porque alguém vê. Eu só vou à igreja porque alguém me convida. Eu só sirvo a Deus porque alguém me incentiva, alguém me anima. Só faz para que outra pessoa veja. Só faz porque o pastor vê, o irmão vê, a irmã vê. Para que o esposo veja, a esposa veja. O evangelho fariseu é o evangelho que se preocupa em ser visto e reconhecido pelos demais. É o caso de Ananias e Safira, que foram ofertar e mentiram ao Senhor. O problema não era ofertar, o problema era mentira. E Deus não recebe nada que tenha mentira no meio. Deus não se agrada da parcialidade no julgar. Deus não se agrada da mentira ao ponto de dizer que os mentirosos e os amantes da mentira não herdarão o reino de Deus. A espiritualidade que vive em função do outro, uma espiritualidade que está na vitrine. Eu coloco o meu nome só quando vai aparecer. Eu faço só porque vai postar. Eu vou só porque o meu nome vai ser lembrado. Isso é um evangelho fariseu. É o evangelho que se preocupa em ser reconhecido, a impressionar os demais. E se esquece que a maior preocupação de um cristão deve ser amar a Deus e agradar a Deus.
Foi John Stott que disse que o verdadeiro cristão não se preocupa com os holofotes, ele se preocupa com a cruz de Cristo. O evangelho fariseu, meus irmãos, é o evangelho superficial que produz religiosos e não discípulos, que produz homens e mulheres que amam mais o seu jeito do que Deus, do que a palavra de Deus. O evangelho fariseu é o evangelho que valoriza os detalhes, mas ignora o essencial. Se preocupa mais com a cor da cadeira, a cor do altar, a cor disso ou daquilo, mas esqueceu que nós nos reunimos aqui, não é para ficar medindo cor, porque não somos arquitetos, somos adoradores. O evangelho fariseu é o evangelho que se apega nos detalhes, que fica procurando coisa para poder impedir alguém de servir a Deus. E se esqueceu de que existe aquilo que é essencial. O quê? O viver o evangelho. O evangelho fariseu é o evangelho que se preocupa na mudança externa, mas não se preocupa com a mudança interna. E Jesus combate isso veementemente. Quando em João capítulo 3 ele prega para um homem que era fariseu chamado Nicodemos, e ele fala sobre o novo nascimento. Para um homem que hoje nós chamaríamos de mestre e doutor, Jesus pregou para ele: tem que nascer de novo, não pode viver no farisaísmo, tem que aceitar o cristianismo e viver não mais de aparência, mas de essência, não mais de máscaras, mas em verdade. A palavra não pode ser uma informação, mas tem que ser algo que te transforme. Paulo chega a dizer aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, que aquele que disse estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Nós podemos criar um comportamento diferente. Nós podemos parar de xingar. Nós podemos agora postar versículo nas redes sociais, vir aos cultos. Nós podemos mudar o comportamento por fora, mas ainda assim estarmos cheios de contenda, cheios de orgulho, cheios de inveja dentro de nós. Porque mudar o linguajar e mudar a roupa é muito fácil. Mas só entenderemos o que é o evangelho quando nos rendermos ao evangelho, ao ponto de que ele vai transformar até o que está aqui dentro de nós. Meu Deus, Jesus falou tanto sobre o interior do homem. Jesus falou tanto sobre ser liberto no seu interior. Jesus pregou tanto contra isso e nós acabamos caindo no evangelho fariseu, onde nós nos alegramos com a derrota alheia, onde nós nos alegramos quando um casal se divorcia, onde nós nos alegramos quando alguém tem uma derrota na sua vida, onde nós nos alegramos quando alguém sofre algo e ainda dizemos que é juízo de Deus. Nós estamos vivendo um tipo de evangelho que não é bíblico. O evangelho do eu, o evangelho que me coloca no centro. Oswald Smith chega a dizer que o maior obstáculo de um avivamento não é a falta de conhecimento, mas é a resistência do coração em se deixar examinar e trabalhar por Deus. Irmãos, o evangelho fariseu muda a roupa, mas não muda o coração. O evangelho fariseu muda a maneira de falar, mas não muda o sentimento. O evangelho fariseu é o evangelho que coloca em nós com todo carinho uma bela gravata e uma bela roupa, mas não muda a nossa maneira de pensar, meus amados. Que coloca em nós uma máscara de evangélico, mas que não transforma o nosso ser. Mas existe um evangelho verdadeiro. Existe o evangelho que não é religioso, mas é o evangelho da verdade. Existe o evangelho de Cristo Jesus,
O evangelho que nos leva a participar da mesa do Senhor, não com máscaras, mas com verdade. Não com mentira, mas com pureza. Não com hipocrisia, mas com um coração rendido diante de Deus. É o evangelho que é oposto ao evangelho fariseu. É o evangelho do reino de Deus. O evangelho que não é o sistema de méritos, mas a graça, o favor imerecido que quebra o coração para depois reconstruí-lo. O evangelho de Jesus tem algumas marcas. A primeira, o evangelho de Jesus reconhece o pecado em vez de justificá-lo. O evangelho de Cristo nos leva ao quebrantamento, ao reconhecimento, a uma mudança de comportamento. O evangelho fariseu nos faz apontar o dedo para o pecado do outro, para esconder o nosso. Mas o evangelho de Jesus nos leva a confessar os nossos pecados e abandoná-los. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quer saber se alguém é crente? Ele não vai se alegrar porque alguém caiu. Ele vai orar por essa pessoa e ele vai dizer: nós temos que vigiar, porque nós também somos homens e mulheres e estamos sujeitos às mesmas tentações. Que Deus nos guarde e que o Senhor levante os nossos irmãos. O evangelho de Cristo não leva a esconder o pecado, mas a confessá-lo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem? Jesus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O evangelho de Jesus não guarda pecado, porque Ele sabe, o cristão verdadeiro sabe que o pecado nos leva à morte espiritual, nos separa de Deus, nos rouba da presença do Espírito Santo. Por isso o evangelho de Cristo nos transforma, porque nos leva a abandonar a prática do pecado. Esse evangelho já te alcançou aí, meu irmão? Eu sei que é difícil dar glória, mas eu lhe pergunto: esse evangelho já lhe alcançou? Esse Jesus já lhe transformou? Esse Jesus você já entendeu que o evangelho de Cristo não compactua com a prática pecaminosa? Ou você ainda está vivendo o evangelho fariseu, o evangelho do superficial? Meu Deus, o primeiro sinal de alguém que saiu da religiosidade e entrou no evangelho de Cristo é que ele não guarda o pecado escondido. Vai chegar o tempo que nós vamos ser tão temerosos que nós vamos começar a confessar o nosso orgulho diante de Deus. Eu creio nisso. Que nós vamos começar a confessar nossas invejas. Que nós vamos confessar nossas motivações erradas. Que nós vamos parar de medir a nossa fé por tempo de igreja, mas sim por qualidade do coração, meu irmão. Oh, meu Deus. A segunda característica do evangelho de Cristo Jesus é que ele produz quebrantamento e não exaltação. O evangelho de Cristo não te leva a exaltação nenhuma. O evangelho de Jesus te leva ao quebrantamento. Eu vou lhe fazer uma pergunta: quem éramos nós sem Jesus? Muitos de nós aprisionados. Muitos de nós sem saída nenhuma, sem perspectiva de vida, sem resolução. Não poderíamos ser libertos, não poderíamos ser livres. Quem somos nós hoje na presença de Deus? Como viveremos exaltados, sabendo que tudo que recebemos foi de graça e veio dele, não de nós? Como estar em um culto de Santa Ceia com a cabeça lá longe, sabendo que tudo que ele fez por nós foi por favor e merecido, de que não tínhamos como pagar salvação e libertação,
de que não tínhamos como pagar transformação e novo nascimento, de que não existe remédio que mude o coração de um homem e de uma mulher. Somente a palavra de Deus, o Evangelho, transforma verdadeiramente. Como vivermos inertes e não nos quebrantarmos na presença de Deus, e sim nos exaltarmos, sabendo que nós dependemos dEle, que somos dEle. Depois dos ais, Jesus chora. Chora diante de Jerusalém. Ah, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes, disse Jesus, eu vim como uma galinha que quis ajuntar-vos como seus pintainhos debaixo das minhas asas, mas vocês me rejeitaram. Quebrantados não rejeitam a Cristo. Quebrantados se rendem a Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo me quebranta, não me exalta, porque só tem um que é digno de exaltação, só tem um que é digno de louvor, só tem, oh meu Deus do céu, será que tem alguém que entende esta palavra? Levante a tua mão e exalte esse Jesus Cristo. Ele não despreza um coração quebrantado. Por isso o Evangelho produz quebrantamento, mas o Evangelho fariseu produz orgulho e exaltação. A maioria de nós estamos inchados pelo farisaísmo e não quebrantados pelo cristianismo. Nós temos dificuldade de adorarmos ao Deus que nos libertou, que nos livra, que nos guarda, que nos abençoa e quer nos levar para o céu. Nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de ofertar e dizimar na casa de Deus. Nós estamos nos tornando religiosos, estamos nos afastando da palavra de Deus. Nós resumimos o nosso cristianismo em um encontro semanal e uma vida sem propósito, porque nós não temos mais esse coração quebrantado. O Evangelho de Cristo nos leva ao quebrantamento. O que é o quebrantamento? Quebrantamento é o que Pedro teve quando nega Jesus 3 vezes e chora amargamente. Ele confessa, ele vai, Jesus até vai ao encontro dele. Hoje nós somos tomados de remorso e não de quebrantamento. O remorso fez Judas tirar a sua própria vida, mas o quebrantamento levou Pedro a uma restauração. Muitos de nós pecamos, saímos da igreja e não voltamos mais, porque não temos um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro. O Evangelho transforma, meus irmãos. Jesus quer que nós terminemos como Pedro e não como Judas. A terceira e última característica do Evangelho de Cristo é que o Evangelho centraliza tudo em Cristo. O centro do Evangelho não é a minha bênção. O centro do Evangelho não é a minha vitória. O centro do Evangelho não é o meu bem-estar. Não sou eu que devo estar no centro. O centro do Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus, é Cristo. Cristo é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores, a qual Deus a pôs como pedra angular, em que todo edifício de Deus é levantado. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor e o Salvador. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é a raiz de Davi. Ele é Emanuel, estrela da manhã. Ele é o Senhor das nossas almas. Cristo é o centro. Ele é o centro, não é mérito humano, nenhuma tradição herdada, nem o desempenho religioso. Se Jesus não está no centro,
nós não estamos vivendo o Evangelho. Eu vou lhe perguntar, por que você veio a esse culto hoje? Se a sua resposta é qualquer uma menos Jesus, você não tem o Evangelho de Cristo na sua alma. O Evangelho me leva a ter Cristo no centro. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos buscando o antropocentrismo, o homem estar no centro. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu não vejo o homem no centro, eu vejo o Filho de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para nós, ADEFO Portugal. Voltemos ao Evangelho de Cristo Jesus. Voltemos à palavra de Deus. Voltemos a lutar para viver o Evangelho. Que a circunstância não roube de nós a vivência da palavra. Que os anos de crente não nos levem a acostumarmos com cadeiras cheias e corações vazios. Que a palavra de Deus e o Evangelho seja o fruto do nosso viver, o fruto das palavras da nossa boca. O coração que revele o Evangelho é o que agrada a Deus. Voltemos ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo revela uma graça que salva, uma graça que transforma, uma graça que sustenta. Eu pergunto para nós hoje, que tipo de evangelho estamos a viver? O Evangelho de Cristo ou o Evangelho fariseu? Quem está no centro das nossas vidas? É Jesus ou é a minha vontade? É Jesus ou é o meu prazer? É a graça de Deus ou a dureza das minhas cobranças? É a minha fé ou o meu próprio desempenho, a força do meu braço? A minha vida é resultado de um relacionamento com Deus ou o esforço de viver pela aparência? Qual é o Evangelho, obreiros do altar, que nós estamos a viver? Irmãs e irmãos, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Hoje nós vamos tomar esse pão, e esse pão é comunhão. Hoje nós vamos tomar o mosto, e o mosto é o sangue de Jesus, simbolizado aqui. Alguns de nós vão comer só um pão, e vão tomar só um suco da uva, porque não abrem sua alma para que o Evangelho de Cristo entre. Mas existem aqueles que vão se quebrantar, que vão tomar o pão e vão lembrar: oh, Ele fez por mim o que ninguém poderia. Ele me amou quando ninguém me amou. Ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Existem pessoas que vão tomar o mosto e vão lembrar dos primeiros momentos, a primeira vez que ergueu o cálice, na presença de Deus, chorando em gratidão. E vão começar a agradecer a Deus: obrigado, porque um mês mais eu estou aqui. O evangelho fariseu faz as lutas secarem as tuas lágrimas. O evangelho fariseu faz os anos endurecerem a tua alma. O evangelho de Cristo acende uma chama que não apaga. Preserva um primeiro amor que não se esvai. Não tem deserto, não tem prova e não tem luta que roube a adoração de alguém que tem o Evangelho de Cristo na sua alma. ADEFO Portugal, é tempo de nós abrirmos a nossa alma para o Evangelho. Oh Deus, de orarmos a Deus: eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu não saio desse culto sem o Senhor, eu preciso do céu na minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Evangelho de Jesus ou Evangelho fariseu? O que nós iremos viver? O bom discurso ou a prática? Jesus continua dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há um convite do céu para nós.
voltemos ao Evangelho de Cristo. Não ao emocionalismo, mas ao posicionamento. Voltemos ao Evangelho de Cristo. Coloque a tua mão no teu coração. Nós vamos orar aqui nesta noite. E vamos dizer: Senhor, eu não quero ser um religioso. Eu não quero ser alguém que pense que está tudo bem porque eu tenho 50 anos de crente. Eu não quero perder minha salvação porque me apeguei nos detalhes julgando os outros. Tenha coragem de orar nesta noite e dizer: eu quero viver o Evangelho. Eu não quero viver a minha filosofia, eu quero viver a tua palavra. Eu não quero viver o meu achismo, eu quero viver o Evangelho. Deus quer levantar um povo que viva o Evangelho. Deus está esperando um povo que se levante para viver a palavra. Viver a palavra diante daqueles que estão nas trevas, para que a luz do Evangelho possa brilhar sobre eles. Deus quer levantar um povo que viva a palavra e por isso fará diferença onde estiver. Deus quer levantar um povo que esteja vivendo o Evangelho de Jesus, que entre na igreja com gratidão e louvor na sua boca, que seja grato a Deus, que tenha lágrimas de quebrantamento, que não se esqueça de quem foi que o colocou ali, quem foi que o abriu as portas, de quem é aquele que é o motivo de estarmos reunidos. Deus quer levantar um povo que tenha Jesus no centro do seu coração, que não busque prazeres humanos, que não fique buscando reconhecimento, mas que busque Jesus e busque a sua palavra. Eremandaragai sokiabai. Visita-nos nesta noite de Santa Ceia, ó Deus.